Enganaram-te quando te disseram que a culpa do teu excesso de peso era da tua mente gorda ou da tua genética. Enganaram-te quando te disseram que a única forma de perder peso seria deixar-te de comer, tomar remédios ou fazer cirurgias. Notícias compradas, sistemas corrompidos, produtos enganosos, profissionais mal preparados. O sistema como um todo tem um único objetivo essencial: alimentar com aquilo que te escraviza. Quantas horas por dia perdes com desinformação? Quantas calorias por dia ganhas com comidas industrializadas? Quantos quilos deixas de perder por desconhecimento do teu próprio corpo e por estares refém de tudo isto? Está na altura de dizeres basta e recuares ao princípio dos tempos, em que a natureza nos regulava e alimentava. Está na hora de olhares para ti e de usares o teu tempo contigo e com quem merece. Traçar um caminho de vida e não um caminho de sobrevivência ou de morte. Comer para nutrir, sorrir, pensar, meditar. A verdadeira transformação está na tua mente e no teu metabolismo. Bem-vindo ou bem-vinda à segunda aula, e isso deixa-me muito, mas muito feliz, porque este é o propósito deste desafio, é que de facto tu te conectes contigo, identifiques as coisas que não estão bem e consigas, através de uma estratégia bem pensada e cientificamente comprovada, mudar completamente o teu metabolismo e ganhares qualidade de vida. Na primeira aula eu trouxe-te um conhecimento importantíssimo que é o pilar da tua transformação. Expliquei-te que existem fatores que interferem com o teu comportamento alimentar e com o funcionamento do teu corpo. E que fatores são esses? Fatores internos, como o intestino, as tuas hormonas e as mitocôndrias. E fatores externos, que são os fatores ambientais, o sítio onde tu costumas estar com mais frequência, os sítios que tu frequentas, em que estás constantemente exposta a tentações alimentares, a tua casa, a filosofia familiar assente na alimentação e nos hábitos da família e os teus hábitos. As horas que acordas, as horas que deitas, as horas que te alimentas, a tua hidratação, a forma como geres o stress, os fatores de stress a que tu estás sujeito ou que te deixas sujeitar, tudo isso vai condicionar os fatores internos. Ao entenderes que a maior parte do processo está nas tuas mãos, tu vais conseguir reverter este quadro que vives no momento. Nesta aula, eu quero explicar-te um pouco mais sobre os fatores internos. Quero-te falar um pouco sobre o intestino. O mau funcionamento do intestino, o mau cuidado do teu intestino pode prejudicar o teu processo. Não é o intestino que prejudica, é o que nós fazemos com ele é que prejudica o processo, prejudica a saúde dele, e isso implica na nossa saúde e no nosso metabolismo. Como é que as hormonas e quais são as hormonas que interferem de uma forma direta? Na verdade são muitas, mas eu vou apresentar-te aqui 8 hormonas que interferem de uma forma praticamente direta no teu comportamento alimentar e no teu metabolismo. E como é que as mitocôndrias também interferem no teu metabolismo e o que é que tu podes fazer para melhorar a tua função mitocondrial. Então vai buscar um papel e uma caneta porque é preciso, se calhar, anotar. Relativamente ao intestino. O intestino é, neste momento, considerado o segundo órgão, mas para mim, honestamente, é o primeiro. É o primeiro cérebro que nós temos, porque é no intestino que entra tudo o que pode te fazer bem ou que te pode fazer mal. O intestino é composto por bilhões de bactérias. Estas bactérias, umas delas são boas, outras nem por isso. E depende muito de nós se vamos ou não aumentar, proliferar as bactérias boas ou as bactérias más. Portanto, é fundamental que tenhas uma alimentação saudável, com alimentos pouco agressores, que não promovam a inflamação do intestino, para que tu consigas ter uma saúde bacteriana saudável e equilibrada e que favoreça o teu emagrecimento. Sim, porque é possível nós modularmos as nossas bactérias de forma a termos uma maior quantidade de bactérias dependentes de proteínas, por exemplo, e de gorduras e não de hidratos de carbono. Isso é muito interessante para quem quer emagrecer. Por outro lado, é fundamental que tu ingiras nutrientes importantes, ferramentas importantes para que tu consigas produzir de forma eficaz algumas hormonas fundamentais para o teu bem-estar e para a tua saciedade. Tu sabias que é no intestino que nós produzimos as principais hormonas da felicidade, como a serotonina? É verdade. A serotonina é uma hormona produzida no intestino e também é um neurotransmissor produzido no cérebro e noutros sítios do nosso corpo.
Mas o intestino é de facto o órgão que tem um grande impacto no teu bem-estar. Por outro lado, existe uma outra hormona que até hoje em dia é comercializada, já deves ter ouvido falar do Ozempic. O Ozempic, na verdade, é o quê? É uma substância similar, parecida com o GLP-1, ok? É uma substância que faz o mesmo efeito que o GLP-1. E o GLP-1 é uma hormona da saciedade. Já viste que tu produzes Ozempic no teu intestino? Agora é importante que tu consigas manter a saúde intestinal e as ferramentas certas para produzir o máximo que puderes de Ozempic, ou seja, de GLP-1. Relativamente ao nosso sistema endócrino, às nossas hormonas, nós temos várias glândulas no nosso corpo e essas glândulas têm a responsabilidade de produzir hormonas e neurotransmissores para que todo o nosso metabolismo funcione. Elas são a orquestra principal do nosso corpo. Quando elas não estão em sintonia umas com as outras, não funciona. Como se fosse uma orquestra em que existem vários músicos com os seus respectivos aparelhos, instrumentos musicais, e ao tocarem estes instrumentos é importante que a música seja agradável. Quando começa a haver aí uma desregulação, significa que o nosso metabolismo endócrino não está bem. E como é que nós conseguimos manter um bom equilíbrio endócrino? Primeiro, estimulando com ferramentas, nutrientes importantes a nossa tireoide. A tireoide depende de nutrientes como iodo, selênio, magnésio, zinco. E nós, quando ingerimos corretamente as doses certas destes nutrientes, nós conseguimos promover um melhor funcionamento da nossa tireoide. Se a tireoide não estiver bem, existe depois uma cascata de consequências, porque depois temos uma T3 reversa alterada, que depois vai impactar com as hormonas reprodutivas, como a progesterona, o estrogênio, ok? E com a nossa glândula suprarrenal, que leva à alteração do cortisol, e, naturalmente, tudo isto vai levar a uma alteração da nossa insulina. Como podes ver, há uma relação direta umas com as outras. Todas elas são interdependentes. Agora eu quero trazer-te aqui as 8 hormonas que têm um impacto mais direto e quero que tu percebas como é que nós conseguimos controlar estas hormonas. A primeira delas, como não podia deixar de ser, é a insulina. Comermos de uma forma errada, promovendo constantemente a produção de insulina, ou estando estressados constantemente, ou dormindo mal, nós vamos alterar o cortisol. Ao alterarmos o cortisol, nós vamos alterar a nossa insulina. A insulina é uma hormona que tem uma importância crucial no nosso organismo. O papel dela é pegar no açúcar que está no sangue e armazenar nos nossos armazéns. Mas quando nós estamos constantemente a estimular esta insulina, constantemente, vai chegar a um ponto em que ela já vai esgotar completamente os nossos armazéns e depois vai ter muito açúcar para armazenar e não vai conseguir fazê-lo. E por outro lado, nós vamos fazer com que ele se torne ineficiente, porque vamos desenvolver uma reação chamada resistência à ação da insulina. E isto pode levar a níveis altos de açúcar no sangue, pré-diabetes e diabetes. Existem estratégias alimentares e de hábitos de vida que ajudam a reduzir a resistência à insulina e a melhorar a sua eficiência, ok? Portanto, a insulina está arrumado. A segunda hormona é a leptina, a famosa hormona da saciedade. Esta é uma hormona que nós produzimos no nosso próprio tecido adiposo. Pode parecer estranho, porque ela é uma hormona da saciedade, mas é produzida num tecido gordo. Mas é verdade, nós produzimos a leptina no tecido adiposo. No entanto, quando nós consumimos muitas calorias, aumentamos muito a produção do tecido adiposo, aumentamos muito a produção de leptina, nós desenvolvemos uma resistência à ação da leptina. Então, acabamos por não sentir saciedade. Ela fica ineficiente, tal como a insulina. A outra hormona que eu quero que tu conheças, e que já conheces porque já falei dela várias vezes, é a T3. A T3 é a hormona da vida, da vitalidade, da energia, do bem-estar. Quando nós temos uma T3 livre baixa e uma T3 reversa, que é o oposto dela, é antagónica dela, mais alta, nós temos o oposto, temos tristeza, fraqueza, temos dificuldade em perder peso, ansiedade, muitas vezes depressão. Portanto, é a hormona da tristeza, a T3 reversa. Portanto, temos a T3 livre, que é a hormona da vida, e a reversa, que é a hormona da tristeza. Isto
relativamente aqui às nossas hormonas tiroidianas, que para mim é a hormona que merece o maior destaque quando nós falamos de metabolismo e de emagrecimento e de bem-estar. Depois temos hormonas produzidas na nossa suprarrenal, nomeadamente o cortisol, também já falei aqui imenso, e o cortisol precisa de estar devidamente regulado. E nós temos um papel importantíssimo na regulação deste cortisol com os ritmos do sono e com a gestão do stress. O cortisol é conhecido pela hormona do stress, não é? Porque é ela que nos permite reagir à vida, fugir de um leão. Okay? É muito importante na nossa vida. No entanto, o hiperestimularmos esta hormona, dormindo mal ou estando constantemente sobre fatores de stress, vai levar a que sim, nós engordemos. Portanto, aquele ditado de que engordo com o stress é verdade, é mesmo verdade. Nós engordamos com o stress porque o cortisol interfere com o metabolismo da insulina. Outra hormona que é importante tu conheceres, que é a melatonina. Aquela história do cafezinho logo ao acordar, aquela história de não dormir bem, aquela história de acordar várias vezes para fazer xixi ou de me deitar muito tarde, implica no ciclo do cortisol e automaticamente da melatonina. Porque o cortisol, ele tem como que o papel, simplificando, não é? Passar o testemunho à melatonina quando se dá o pôr do sol, quando se começa a aproximar a hora de dormir. Só que nós, vários fatores, ou porque chegamos em casa e vamos ver televisão, ou porque queremos ficar a trabalhar, ou porque isto ou porque aquilo, acabamos por retardar muito a hora de dormir e mantemos o nosso cérebro muito estimulado com telas, com situações de stress, de angústia, e acabamos por recrutar muito do cortisol já no momento em que ele já não deveria estar a trabalhar. E a passagem do testemunho do cortisol pela melatonina dá-se muito tarde e isto traz um impacto muito sério na nossa regulação hormonal. Porque a melatonina, digamos que é o maestro da função hormonal, da regulação hormonal noturna. Ela é responsável para que todas as hormonas durante a noite sejam reorganizadas. Se ela começa a trabalhar muito tarde, as hormonas naturalmente não são organizadas da melhor maneira e no dia seguinte nós estamos com a deficiência de algumas hormonas e alguma desregulação destas mesmas hormonas. Por isso é que acordamos cansados, depois o cansaço leva à compulsão alimentar, vontade de comer doces, nenhuma vontade de fazer exercício físico. Portanto, isto é uma bola de neve, ok? Portanto, entender um pouco disto tudo vai te ajudar a perceber o que é que de facto estás a fazer de errado na tua rotina de vida. Outras hormonas que tu deverias conhecer também: estrogénios, progesterona, testosterona. Os estrogénios e a testosterona são chamadas as hormonas reprodutivas e elas também têm um impacto muito grande no nosso metabolismo. Aliás, o estrogênio é o que controla, na verdade, o nosso peso. Okay? O nosso peso corporal ele é controlado pelos estrogénios. Quando há um desequilíbrio dos estrogénios, quando há uma redução dos níveis de estrogénios que começa a acontecer na perimenopausa e na menopausa, é normal também haver uma acumulação de gordura corporal. Então nós temos que adaptar a nossa alimentação de forma a irmos repondo alguns níveis de estrogénios, porque é possível. Há alimentos que são fito-hormonas que ajudam nesta reposição de estrogénios e temos que estar também atentos aos níveis de progesterona. Existem muitas pessoas que antes dos 35 têm desequilíbrios hormonais por vários motivos, ou porque têm síndrome de ovários poliquísticos, adenomioses, endometriose, várias situações que podem ocorrer ao longo do ciclo, principalmente da mulher, que leva a uma redução da progesterona e a um quadro clínico chamado de predominância estrogénica, que é uma altura em que o estrogênio está mais alto do que a progesterona. E isto também traz um conjunto de sintomas como excesso de peso, irritabilidade, ansiedade, má qualidade do sono, enfim. Então, estas hormonas também deves estar atenta a elas para perceberes como é que está a funcionar o teu corpo. Dificuldade em queimar gordura e dificuldade em produzir músculo, o que é péssimo, porque depois vai dificultar a tua tonicidade e vai dificultar a manutenção do peso a longo prazo, certo? As duas últimas hormonas que eu te quero falar hoje, que eu quero que tu conheças de uma forma simples, mas entendas o impacto que elas têm no nosso metabolismo, são o GH e a testosterona. Estas hormonas são hormonas fundamentais para o nosso metabolismo. O GH tem uma responsabilidade acrescida na quebra de gordura, na utilização da gordura e na produção
de tecidos, nomeadamente do músculo. Ok? Agora imagina, se tiveres alterações da tua insulina, resistência à insulina, estás a acumular gordura, se tiveres alterações no teu GH, não vais conseguir destruir as células de gordura, então vai ser difícil de emagrecer. A testosterona também tem um impacto direto na produção da massa muscular e no teu bem-estar em geral, na tua libido, por exemplo, se estás numa fase em que notas que estás com baixa libido, sentes que estás triste, que estás em baixo, a testosterona pode também estar diminuída. E todas estas alterações não têm necessariamente que ser patológicas, como eu disse, não tens que necessariamente ser medicada. Precisas sim mudar hábitos para estimular a eficiência de todas estas hormonas. Esta é uma ideia genérica que eu te queria trazer para perceberes como é que esta cascata hormonal pode estar a ser, a desregulação dela pode estar a ser o teu inimigo no processo de emagrecimento. E isto é importante para que percebas que não se trata apenas de fazeres déficit calórico como a maior parte das pessoas faz e como a maior parte dos profissionais hoje em dia até trabalha numa abordagem muito reducionista, como se a perda de peso dependesse única e exclusivamente do déficit calórico. Não é verdade e quem assistir a estas duas aulas vai entender isso a partir de agora. Não se trata só de reduzir. A primeira etapa é organizar a casa, trazer ferramentas e hábitos que regulem esta nossa orquestra hormonal, que regulem o nosso intestino, que estimulem as nossas mitocôndrias e depois então ajustarmos as quantidades, fazermos então aquilo que é conhecido que é o déficit calórico. Mas quando nós temos um metabolismo muito mais eficiente, o déficit calórico que temos que fazer é muito menor, convenhamos, não é? Provavelmente não vais ter que tirar o arroz, a batata e a massa que te disseram durante anos. E acredita que no método de regulação hormonal não tiras nada disso. Pelo contrário. A última informação, a última novidade que eu te vou trazer hoje tem a ver com as tuas mitocôndrias. As mitocôndrias, os nossos forninhos, milhões de forninhos onde de facto se dá a produção de energia. É um grande segredo que tu precisas saber. Porque é o que dita a diferença entre as pessoas magras que comem e não engordam e as pessoas que comem uma alface e engordam por tudo e por nada. Por causa da função mitocondrial mais efetiva e eficaz. As mitocôndrias de uma pessoa magra são mitocôndrias que estão constantemente a ser renovadas e que queimam muito. As mitocôndrias de uma pessoa com excesso de peso são mitocôndrias envelhecidas, preguiçosas e que nós precisamos de renovar mais rapidamente. E agora podes perguntar, Nutri, então como é que eu renovo as mitocôndrias? Eu já faço exercício físico e não emagreço. Pois é, não basta fazer exercício físico, é preciso saber que exercício vai acelerar o teu metabolismo, ou seja, vai renovar as tuas mitocôndrias. É bem verdade que tens de fazer um treino cardiovascular habitual, a tua corrida ou a tua caminhada. É bem verdade que tens que manter o treino da musculação, sem músculo já percebeste que também não consegues manter-te tonificada e magro a longo prazo, mas no processo de emagrecimento, se queres acelerar a queima de gordura, acelerar o gasto energético, tu precisas garantir que quando estás em repouso o teu corpo está a queimar mais, ou seja, aumentar o metabolismo basal. E isto nós conseguimos mantendo a massa magra, sim senhora, treino de musculação, mas também fazendo um treino HIIT. Treino intervalado curto de alta intensidade. Ao introduzir os treinos HIIT na tua dinâmica de treino, eu garanto-te que tu vais conseguir acelerar o teu metabolismo. E porquê? Porque as nossas mitocôndrias não têm uma grande capacidade, as velhinhas, de suportar as subidas e descidas de intensidade cardíaca. Quando nós estamos a fazer um treino HIIT, nós temos que ir a uma alta intensidade, ao nosso máximo. Depois temos que reduzir, depois temos que aumentar, temos que reduzir. Isto deve acontecer entre 5 a 10 minutos. Este sobe e desce de intensidade é extremamente exaustivo para as nossas mitocôndrias, porque elas gostam de estabilidade, elas gostam de ter uma taxa de consumo energético regular. Mas nós, quando fazemos isto, tiramos as nossas mitocôndrias completamente da sua zona de conforto. Elas são obrigadas a dar resposta. Só que se elas estiverem envelhecidas, que é o que acontece na maior parte das pessoas com excesso de peso, elas acabam por ir à vida delas
e o corpo é obrigado por trazer novas mitocôndrias. E esta regeneração mitocondrial acontece nas 3 horas pós-treino HIIT. Agora imagina, tu estás a promover esta regeneração mitocondrial mais do que 3 vezes por semana e mais do que 3 horas pós-treino. Imagina como é que o teu metabolismo vai acelerar no repouso. Já paraste para pensar nisso? Então pensa, se tiveres uma tireoide a funcionar bem com uma T3 boa, que aumenta o teu metabolismo basal, dá-te bem-estar, tiveres essa atividade mitocondrial acelerada, conseguires baixar a resistência à ação da insulina, tiveres o teu cortisol controlado, estimulares a produção da testosterona, do GH, tiveres um equilíbrio entre os teus estrogénios e a tua progesterona, és uma pessoa controlada porque vais ter a tua leptina, a tua grelina, que são a hormona da fome e da saciedade, sobre o teu controle. E não tem como tu não emagreceres. E não precisas de tomar remédios para emagrecer. Alguns casos muito raros, muito específicos, podem efetivamente beneficiar de medicamentos para emagrecer, mas são situações muito pontuais. A maior parte das pessoas não precisa desses remédios. Precisa sim de nutrir e aí muitas vezes até de suplementar nutrientes para pôr esta máquina toda a funcionar com eficiência. E é isto que eu ensino-te no método de regulação hormonal e que eu quero que tu comeces a aprender durante estes 7 dias. Depois, se quiseres apostar no método de regulação hormonal e dar continuidade ao teu processo, vais ter as inscrições abertas no dia 29, na nossa última reunião, para continuares o teu processo e atingires os teus objetivos. Para já, com esta visão panorâmica de como funcionam as coisas, tu já estás mais do que capacitado para começares a fazer as coisas com conhecimento e consciência e fugir de toda essa desinformação que está a acontecer nas redes sociais e que infelizmente estão a atrapalhar a tua saúde e os teus objetivos. Chega do sobe e desce na tua vida, chega de perder peso à custa da massa muscular, chega de fadiga, de tristezas e de frustrações. Começa a cuidar do teu corpo da forma certa. Até breve.